Fala meus amigos são paulinos, uma excelente quinta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Tricolor que joga nesta noite contra a equipe do Grêmio lá em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. A partida começará às 19 horas com transmissão do Sport TV. Estou trazendo um corte com essas últimas informações aí do Tricolor, provável escalação, jogo importantíssimo para o São Paulo almejar uma vaga na Libertadores da próxima temporada. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Com o Léo Lepre, que tá lá para cobrir o São Paulo, já chegou cedo na Arena do Grêmio para trazer as informações do São Paulo, meu amigo, já te dando boa tarde, falando para variar de problemas do São Paulo, né? O São Paulo que viveu a expectativa do retorno do Oscar, e aí durante a data FIFA, mais uma lesão do Oscar, né? Dessa vez na panturrilha, talvez o Oscar nem volte a jogar esse ano. E eu queria saber da situação do Lucas, como é que foi a recuperação dele nessa data FIFA também, o Lucas que estava ganhando alguns minutos, mas sem não mencionar os problemas, né? Que dessa vez o São Paulo não tem seus dois alas para o jogo de logo mais. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, chegamos cedo e chegamos junto com o pessoal que está preparando tudo aqui, estão preparando o campo. Os gols, né, as balizas, os arcos ainda nem estão no gramado, eles estão encostados, o pessoal está terminando de dar aquele trato no gramado, riscar as linhas, o pessoal pendurando faixas e bandeiras. Está quase tudo pronto, quem parece que não está pronto realmente é o São Paulo. O técnico Hernan Crespo ganhou desfalques de última hora ali, porque o Cédric Soares teve constatada uma fratura no dedão do pé direito, é baixa, nem viajou. O Enzo Dias, o lateral pelo outro lado, está se queixando de dores no quadril, também nem veio aqui para Porto Alegre. O Bobadilha, que estava jogando com o Paraguai nessa data FIFA lá na Ásia, chegou hoje pela manhã em São Paulo, então não deu tempo para ele chegar, para ele vir até, viajar até Porto Alegre para esse compromisso. E ainda tem o Pablo Maia, que está suspenso. São Paulo todo cheio de desfalques para encarar esse Grêmio, então é bem provável que vai manter aquele esquema, o 3-5-2, com o qual o Hernan Crespo conseguiu dar uma cara, uma identidade a esse São Paulo, e aí vai mexer nas laterais, é claro, né? O Wendel vai para o lado esquerdo, o Mailton vai jogar do lado direito, e aí é bem provável que naquela construção do meio de campo ele vai jogar com o Alisson no lugar do Bobadilha, o Marcos Antônio e um pouquinho mais à frente o Rodriguinho. Esses são os nomes, até porque o São Paulo não tem opções, como você bem disse, o Oscar teve uma lesão na panturrilha, a quarta lesão dele desde que chegou ao São Paulo. Lembrando, né, já teve uma lesão na coxa esquerda, um edema na coxa esquerda, a mais grave que foi a fratura das 3 vértebras no clássico contra o Corinthians, que deixou ele afastado 3 meses, e aí o São Paulo contava com esses dias de data FIFA para ir recuperando ele aos pouquinhos. Ele já ficou no banco contra Fortaleza e Palmeiras, mas o São Paulo contava com esse prazo, com esses dias para recuperar o Oscar, e a ideia era que ele jogasse aqui, mas aí no treino do fim de semana ele sentiu e teve sim constatado uma lesão na panturrilha esquerda, também está fora, não veio a Porto Alegre. Já que você citou sobre o Lucas veio para cá, o Lucas está em condições, e esse tempo que o São Paulo teve de data FIFA, aproveitou para dar condicionamento físico. Então esse é o São Paulo que chega para enfrentar o Grêmio aqui no Sul, Joana. Não tá fácil a situação pro São Paulo, não. Ainda bem que o Tapia tá indo bem, né? Tá indo bem, inclusive na seleção chilena também, porque faltam opções ofensivas para o São Paulo realmente. São Paulo está tentando se virar com o que tem. Muito obrigada pelo Léo Lepre, que está ali já na Arena do Grêmio. Daqui a pouco... Fechando a rodada hoje, o São Paulo enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio. Agora a flanela vai para alguém, porque aqui... vamos colocar aí... Temos aí as escalações, provável escalação do São Paulo ou nem isso? Porque temos lá, ó. Rafael, Mailton. Ué, cadê o Cédric? Machucou durante a data FIFA. Quebrou o dedão. Alan Franco, Arboleda e Sabino, Wendel. Ué, cadê o Enzo? Machucou também. Marcos Antônio, Alisson, Rodriguinho ou Luiz Gustavo. Luciano e Tapia na frente. Agora, o mistério todo mundo tem tempo para descansar, recuperar jogador. O São Paulo vive o momento, a situação sui generis, que tem data FIFA, tem descanso, ele volta com o jogador machucado. 3. Os jogadores se machucam mais na data FIFA. Cara, isso não é normal. Porque... Isso é inacreditável. Não, claro que São não. 3 coisas diferentes. O Tironi acho que é mais supersticioso, ele vai ter que mandar um pai de Santana, porque são o Oscar. O cara quebrar o dedo, gente. Não, então vamos lá. O Oscar teve estiramento na panturrilha e tal. O Oscar acho que é um caso, né, à parte, né? Quarta lesão, não aguentou o ritmo, contratação errada, beleza. Contratura ou estiramento na panturrilha. O Cédric, no jogo treino do final de semana, tomou um pisão no dedão, teve uma fratura no dedão. Então o dedão dele tá tipo o teu nariz, assim, tá
aquela bolacha. Que grande. isso, mano. O nariz do cara é bonito. Ele tentou treinar, tal, mas o pé incha, tal, então não rolou. E o Enzo Dias teve uma queda no jogo contra o Palmeiras, no quadril, e aquele cara não para, caiu de novo no jogo treino. Tá com fortes dores no quadril, que também limitam a movimentação dele. Então é isso que você falou. O São Paulo já não tinha o Pablo suspenso, o Bobadilha, que foi até o Oriente pela data FIFA, e agora tem esses 3 novos desfalques. E aí é o time que tinha começado o jogo com o Palmeiras, que parecia ser um time base para daqui para frente, e foi um time que fez, até ter a substituição do Marcos Antônio, um jogo muito bom, não pode ser repetido nessa partida contra o Grêmio, que está naquela situação, está até agora tentando eliminar para os cartões. Cara, não é possível. Está numa pilha absurda, entrou com outro recurso. É claro que o Mano Menezes preparou o time sem o Kahneman e sem o Marlon, mas o Grêmio está tentando marcar uma posição. E tem alguns retornos importantes. Volta o Coelhar, volta o Carlos Vinícius, atacante e tal, para esse jogo, que tem também essa conotação da arbitragem para o São Paulo. São Paulo depois vai a Mirassol, onde ninguém venceu no domingo. O Mirassol já ganhou, já está lá na rede, como disse o Massini. Vai jogar domingo contra o Mirassol. E depois talvez só faça uma partida no Morumbi até o final do ano. E aí os caras falam em projeto Libertadores. O presidente do São Paulo largou o time. Sim, aliás, ele Largou não vai, o time. né? Ele não vai. Largou Marcela Bellamoli manda aqui. No São Paulo até o presidente, ao dar entrevista, se machuca. Ele deu a entrevista no dia seguinte e falou, não vou viajar porque eu tô com dor nas costas. Pois Foi é. isso. Pois é. Então, uma pergunta. Os cavalos do Juvenal onde estão, hein? Não sei, para fazer ecoterapia? É para isso? Não é possível. Traz os cavalos de volta, né? Tem que pôr os cavalos lá em Cotia. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E Entendeu? agora tem Não isso, é né? normal, porque aí não tem nada a ver com o departamento perfil de médico, jogador. fisioterapia e sei lá o quê. O cara fraturou o dedão. Preparação física. Esses caras também estão no olho do furacão, né? Então, sim, claro. Embora sejam lesões completamente diferentes e tudo mais, mas, enfim, a questão é diagnóstico, tratamento, tempo de recuperação, tudo isso o departamento médico não machuca, como dizem no São Paulo. Mas ele trata, ele identifica, ele recupera mais rápido, mas... E você vê que a gente discutiu todas as possibilidades, o Lucas Moura tá lá, é banco, né? Banco, não tem condição de jogar também. Até jogou parte do jogo treino no lugar que hoje é ocupado pelo Rodriguinho, às vezes como meia, mas o time se comportou muito mal, se dividiu em 2 de novo, então ele vai começar no banco. Hoje ele é um reserva do Luciano e do Tapia, né, na parte ofensiva. Que loucura, hein? Quem diria? Bom, e aí o que é uma coisa maluca, né? O Luiz Gustavo, que teve um problema que poderia ter encerrado a carreira dele, ele já tá jogando, o Oscar não tá, o Lucas não tá. Eu sei que são coisas muito diferentes, né? Mas, enfim, é um negócio que podia abreviar a carreira do cara, né? Ele tá jogando. Por necessidade hoje, né? Não tem outros volantes, né? Aliás, se o Crespo optar por Rodriguinho do início e não o Luiz Gustavo, acho que ele estará arriscando bastante, para dizer o mínimo. Mas o Luiz Gustavo fez uma grande partida lá em Fortaleza, né? Com um time com um a menos, lá improvisado na zaga e tal. É um jogador que sabe dosar, tem liderança, ocupa bem os espaços e tal, e talvez seja a opção para o lugar do Pablo Maia. Bom, esse horário que é o problemático. Esse horário São Paulo não vence jamais. Difícil. Vai lá, campinho do São Paulo, Gui. O São Paulo vai desfalcado de novo, né? A Faculdade de Medicina São Paulo Futebol Clube. Depois eu passo a extensa lista de desfalques, mas teremos 2 novidades fora, né? Que são Cédric Soares, que fraturou o dedão do pé sem jogar, no treino, provavelmente. E Enzo Dias tem dores no quadril. Então o São Paulo deve ir com Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, os 2 alas, Mailton na direita e o Wendel na esquerda. Trio de meio campo que eu gosto, Alisson, Marcos Antônio e Rodriguinho. Na frente, Luciano e Tapia. É um time legal. Cara. Não é um mau time, contra o Grêmio, lá. Grêmio. Lá em Porto Alegre. O São Paulo tem desfalques dos 2 titulares das laterais, o que eu não acho que essencialmente é ruim, porque o Wendel ainda não mostrou o que veio, mas é um cara que tem um passado, assim, de mais respeito do que o Enzo Dias. O Cédric Soares eu não gosto. Acho um jogador que não entrega absolutamente nada de diferente.
E muito tempo ele foi titular absoluto porque o reserva dele era o Igor Vinícius, né? Que além de não empolgar no São Paulo, ele tinha muitos problemas físicos. Agora que saiu pro Santos, chegou o Mailton, que tá pedindo passagem, foi muito mal, né, contra a LDU, quando entrou, mas... Tá pedindo passagem depois de ter feito uma péssima Não, partida. aquele jogo tem um tempo já, né? Aquele jogo tem um tempo já. Não foi isso que ele falou? Não, é que ele fez outros Exatamente jogos. isso que Ele ele fez falou. outros jogos, ele fez O outros cara jogos. não jogou nada e tá pedindo passagem. Você vê como que o nível tá baixo lá, hein? Ele fez outros pro jogos. cara pedir passagem, basta estar jogando mal, né? Exatamente. Ô, O Gui, pelo amor pipoqueiro de passa Deus. lá Não, em gente, cima, pela porta não, pra pô, é isso. Ele fez outros jogos e ele tá treinando também, Tá né? Tem o pedindo dia a dia, passagem, cara. tá Tem o dia a jogando dia. nada. Tem o dia a dia. São Paulo, cara... Quem mais não tá jogando, tipo o Lucas, os caras estão pedindo passagem. O Lucas, também, né? a chance do São Paulo era O contar Caleri com ele. tá pedindo passagem O também. Caleri ele vai voltar antes do que era esperado, hein? Ele deve É, voltar... Tá em 2040. Ele deve voltar antes do ano que vem. São Paulo hoje pega o Grêmio, né? A KTO tem uma odd de 2,48 pro São Paulo. Você faria o quê? Você apostaria em quem? Ah, tá leve, o São Paulo tá levemente favorito, segundo a KTO. Não sei, eu acho que é um jogo bem igual. O São Paulo vem de muitos desfalques. Eu não acho. É verdade. Segundo É. a banca, tá. Mas é Fora levemente, favorito. né? Levemente. E um dos motivos de eu não achar o São Paulo totalmente favorito é... Vamos lá, né? Eu anotei a lista de jogadores que o São Paulo não poderá contar. Cédric, Enzo Dias, Luan, Rafael Tolói, Oscar Bobadilha, que tava voltando da Coreia do Sul, Pablo Ele Maia... veio o quê? A pé? Não. Foi terça-feira um amistoso. Pô, hoje é quinta, são 20 horas de viagem. O que foi? Não, eu tô prestando atenção. Você tá rindo, não para. Tá. Ó, vamos lá. Vai. Fábio Maia, Caleri, Rian Francisco e André Silva. E antes da gente ir pros palpites, eu queria passar A gente fala muito do lado financeiro do São Paulo, né? Até porque tem que falar. É muito caótico. O São Paulo ontem divulgou um balanço do terceiro trimestre. O São Paulo teve uma diminuição da dívida total de 968 milhões para 922 milhões. É um valor relativamente... Agora respirou, hein? Então, é um valor relativamente baixo, perto da dívida na casa de R$1 bilhão. E o São Paulo teve um superávit de 20 milhões adora no deboche. terceiro trimestre. Vou E o que comer, vai. é um número que, claro, tá lá no papel, ele é real, mas ele é mascarado pelas vendas em grande Eu já vi quantidade. jogador mascarado. Agora, número mascarado eu nunca vi. Claro, ele tá mascarado pela venda, Ah, entendi. pela grande quantidade de vendas do São Paulo nessa janela do meio do ano por valores baixos. Então, Baixíssimo. a situação continua Bota delicada, mais, gente. Situação continua delicada. Passou, Não vamos tá? cair em papinho de número estrangulado por venda barata, fechou? São Paulo, situação muito delicada, joga hoje contra o Grêmio. Vamos torcer pro time dentro de campo salvar o caos que é fora de campo na gestão Júlio Casares. Que tá pedindo passagem. E vou trazer aqui mais algumas informações da equipe do Grêmio, né, que é o próximo adversário aí do São Paulo, em partida que será disputada nesta quinta-feira, às 19 horas, e a transmissão da partida será nos canais Sport TV. Estou trazendo aqui a classificação do Brasileirão. Como podemos ver, a equipe do Grêmio é o 13º colocado, 27 jogos, somou 33 pontos. Já o São Paulo está na 8ª colocação do Brasileirão, 27 jogos, 38 pontos. Estou trazendo aqui um corte dos últimos 5 jogos da equipe do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Desses 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Na última rodada no Brasileirão, a equipe do Grêmio perdeu para o Red Bull Bragantino jogando lá em Bragança pelo placar de 1-0. Estou trazendo um recorte dos últimos 5 jogos entre São Paulo e o Grêmio. Desses 5 jogos são 3 vitórias do São Paulo e 2 vitórias para o Grêmio. No primeiro turno do Brasileirão, em partida que foi disputada no Morumbi, o São Paulo venceu o Grêmio pelo placar de 2-1. Para o São Paulo, que quer brigar por uma vaga no G6 do Brasileirão, é importantíssimo conseguir uma vitória lá no Rio Grande do Sul, até porque o Grêmio não vem numa boa fase, está ali brigando para se afastar da zona de rebaixamento. E o São Paulo está a 5 pontos do Bahia, que é a primeira equipe ali do G6, ou seja, é ganhar ou ganhar. Ainda tem um detalhe, o São Paulo tem um jogo a mais em relação ao Bahia. A distância, teoricamente, que você pode dizer que tem o mesmo número de jogos que o São Paulo é o Botafogo, que também tem 43 pontos, 5 pontos à frente ali do São Paulo. Enfim, é de suma importância vencer esse jogo lá em Porto Alegre, se quiser almejar uma Libertadores. E lembrando que ainda esse Brasileirão pode virar um G7 se a equipe do Palmeiras ou Flamengo ganharem uma Libertadores. Ou se algumas das equipes que estão lá em cima, que é o Cruzeiro, ganhar a Copa do Brasil, pode abrir ainda mais alguma vaga aí
na próxima Liberta. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar a opinião de vocês aí nos comentários e até o próximo vídeo. Vamos São Paulo!